Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 6 de abril de 2022. A advogada usa mensagem psicografada em júri da Kiss. Uma das advogadas de defesa dos réus do júri da Boate Kiss virou notícia nesta quinta-feira, 9, ao usar uma mensagem psicografada como argumento de sustentação. Tatiana Borsa, que defende o réu Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, surpreendeu a todos no Foro Central, em Porto Alegre. Borsa reproduziu um áudio para o júri que seria uma mensagem de Guilherme Pontes Gonçalves, um dos mortos do incêndio que ocorreu na cidade de Santa Maria, RS, em 2013. O recado é dirigido aos pais, cita a busca por uma justificativa para o que ocorreu na Boate Kiss e pede compreensão com os réus. Os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção. Pensemos no fato como uma fatalidade, diz o áudio. Ao invés de gastar nosso pensamento procurando por culpados, vamos nos unir em oração. Enquanto a mensagem era reproduzida, os advogados da defesa se abraçaram e choraram. Tenho certeza que todos os anjinhos que estão lá em cima, que são as vítimas da Kiss, estão aqui, lindos, sorrindo e acreditando que a justiça será feita e não a vingança. Absolvam o Marcelo. É só isso que eu peço, ele jamais anuiu a morte de tanta gente. Gente a quem ele ia proporcionar alegria, mas que a reunião de responsabilidades ocasionou essa tragédia, afirmou ela na conclusão. Segundo Allan Kardec em O Livro dos Médiuns de Todas as Formas de Comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e sobretudo a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos, como as que mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que podem exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium essa faculdade é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. A respeito da psicografia, em 1944, o médium Chico Xavier, um dos mais importantes expoentes do espiritismo, era processado na justiça por direitos autorais em psicografia. O juiz do caso, Dr. João Frederico Mourão Russell, estabeleceu em sua sentença que, ora, nos termos do artigo 10 do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte. Por conseguinte, com a morte se extinguem todos os direitos e, bem assim, a capacidade jurídica de os adquirir. No nosso direito é absoluta o alcance da máxima Morzonia Solvit. Assim, o grande escritor Humberto de Campos, depois de sua morte, não poderia ter adquirido direito de espécie alguma e, consequentemente, nenhum direito autoral poderá da pessoa dele ser transmitido para seus herdeiros e sucessores. Ainda na sentença, Russell aponta a competência do Poder Judiciário sobre o assunto. Do exposto se conclui que, no caso vertente, não há nenhum interesse legítimo que dê lugar à ação proposta. Além disso, a ora intentada, ação declaratória, não tem por fim a simples declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica, e sim a declaração de existência ou não de um fato. Assim formulada, a inicial constitui mera consulta, não contém nenhum pedido positivo, certo e determinado, sobre o qual a justiça se deva manifestar. O Poder Judiciário não é órgão de consulta. A viúva levou o processo ao Tribunal de Apelação do Distrito Federal, onde o relator, Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, indeferiu o provimento ao recurso, confirmando a sentença.
Ao analisar o caso, Rodrigo Kaufmann, em memória jurisprudencial, acredita que entre os vários casos no qual atuou o ministro Ribeiro da Costa, nenhum ganhou tanto destaque quanto o processo de Humberto de Campos. Clímax. Na noite de 15 de julho de 1944, quando o processo atingia o clímax, o espírito de Humberto de Campos mais uma vez se manifesta pelo lápis de Chico Xavier que, em estilo inconfundível, dita uma emocionante mensagem, que pode ser apreciada no livro A Psicografia ante os Tribunais, sobre a incompreensão humana. Deste dia em diante, o espírito de Humberto de Campos passou a assinar como Irmão X, versão evangelizada do Conselheiro XX, como era conhecido nos meios literários. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.